Por maioria, a primeira turma do STF condenou ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a tentativa de golpe de Estado em 2022. A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. A defesa do ex-presidente emitiu uma nota em que questiona o resultado do julgamento. A nota diz, aspas, a defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, recebe a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal com respeito. Contudo, não pode deixar de manifestar profunda discordância e indignação com os termos da decisão majoritária. Fecha aspas. A defesa do Bolsonaro também afirmou que apresentará recursos tanto no Brasil quanto no exterior contra a decisão da primeira turma do STF. Na nota, os advogados Celso Vilardi e Paulo Cunha Bueno classificaram as penas aplicadas como, abre aspas de novo, absurdamente excessivas e desproporcionais. Professor Suano, tendo 3 juristas na mesa, a gente vai aprender ouvindo eles. Sim. E por uma questão de respeito ao eterno xerife, a fala é tua, Pavivi. O que queres tu de mim, se até o pranto que chora? Olha, a sessão de ontem, eu realmente tive dificuldade em ouvir. Porque, em que pese o fato do ministro Luiz Fux, no dia anterior a ontem, na quarta-feira, ter proferido uma verdadeira aula em teoria geral do direito, filosofia do direito, teoria geral do processo, processo penal, direito penal, história do direito, em especial a história do direito penal, em jurisprudência do STF, e ter levado às minúcias, como deve ser no direito criminal, a adequação dos fatos à norma, o que se chama de subsunção do fato à norma, que, pela Constituição do Brasil, deve ser feita de maneira estrita. Se o verbo do golpe de Estado, por exemplo, é depor, não se pode aceitar nenhum outro fato que não seja diferente da ação de tentar efetivamente depor, de executar a deposição, o que seria impossível no caso de autogolpe, mas esse estritamento que a Constituição manda, não só a Constituição, todo o direito penal moderno, manda que em direito penal, no direito tudo tem que ser legal, mas em direito penal a legalidade deve ser estrita. Você não pode alargar hipóteses, você não pode fazer analogia, você não pode ampliar o escopo de aplicação da norma. Tem que ser estrito, fechado, justinho, igual a camiseta do Flávio Dino. Mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Depois daquele voto primoroso, em que pese, repito, o fato de o Luiz Fux pro povão, em 672 julgamentos de cidadãos comuns, pelos mesmos crimes, pelos mesmos fatos que Bolsonaro e outros 7 réus foram julgados nessa semana, ele ter votado, ter reconhecido a inexistência de cerceamento de defesa, ele ter condenado essas pessoas por crime de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio público e dano ao patrimônio tombado e também à organização criminosa armada, em que pese esse fato, no seu julgamento ele disse, depois de ler aquele tsunami de documentos, que foi disponibilizado 5 dias antes da audiência, há notícias de que por conta de senha e desorganização, o download desses documentos, eles não tinham sido completados até o 3º dia anterior ao da primeira audiência de instrução. Depois daquele tsunami de documentos, ele mudou a sua ótica sobre o tema, foi o que ele disse. E ele fez um voto minucioso, contando o intervalo de almoço e os 2 breaks de 10 minutos, nós tivemos aí quase 15 horas de leitura, da pronunciamento da leitura do voto. E foi, de fato, muito minucioso. Na sua leitura, não sei se tem mais no acórdão, foram 25 doutrinadores nacionais e internacionais citados, jurisprudência para
todos os gostos, jurisprudências inclusive daqueles que estavam votando contrariamente a ele. Depois desse banho de juridicidade, de como deve ser feita a aplicação da lei penal, é claro que começaram os ataques antissemitas ao Fux, que é o primeiro judeu brasileiro a ocupar uma cadeira de ministro do STF. Começaram ataques antissemitas, típicos do nazismo da Alemanha das décadas de 1930 e do começo da década de 1940 contra ele. Ele foi atacado como era atacado um judeu na Alemanha nazista, mas isso tem sido levado pela imprensa com a normalidade de quem apoia um grupo terrorista como o Hamas. Isso tem sido apoiado pela imprensa, que quando fala do assassinato do Kirk, que aconteceu também na quarta-feira, como se ele fosse um extremista de direita e o assassino, na verdade, estivesse fazendo um favor à humanidade. A sessão de ontem foi ridícula, para dizer o mínimo. Começou com o voto da ministra Carmen Lúcia, que não se amparou da mesma maneira que fez o Fux na jurisprudência e na doutrina. Ela começou com aquele... Quando você começa com aquele discurso de que hoje é um dia histórico, acabou o direito penal, as pessoas estão querendo inovar, estão querendo fazer coisas que não podem fazer. E ela assim começou. Não contradisse o voto do Fux. Muita gente achava que ela fosse fazer um contraponto minucioso a tudo que o Fux trouxe, mas não fez. O voto devia estar pronto. E eu nunca vi, e acho que a Globo perdeu a oportunidade também de falar do interrupting, porque eu nunca vi uma mulher ser tão interrompida na minha vida pelo Moraes, pelo Dino. Até o Zanin interrompeu a Carmen Lúcia com mostra de vídeo, ou seja, uma coisa impensável para o Supremo Tribunal Federal. Carmen Lúcia condenou a todos, depois foi seguida do Cristiano Zanin, que fez o mesmo. Então, o recado que o Cristiano Zanin ele deu ali foi o seguinte: olha, quando eu era advogado, as minúcias do direito importavam, agora não importam mais. Ou seja, se os fatos tivessem como réu o presidente Lula, eu julgaria de um jeito. Agora, como é o inimigo do Lula, eu julgo do outro. E as mensagens do voto do Zanin foram piores ainda. Não se pode criticar o sistema judicial brasileiro. Essa foi a grande mensagem. Não é impassível de crítica, e o Zanin, por fim, acompanhou todo mundo, citou doutrina do direito, só que citou Klaus Roxin, não citou um penalista brasileiro, não falou do direito penal brasileiro, e o que é pior, também foi interrompido pelo Moraes, foi interrompido pelo Dino com gracejos, e também foi interrompido pela Carmen Lúcia, e essa foi a parte mais triste desse julgamento, porque a Carmen Lúcia, numa cena que ela estava gaga, ela não sabia, ela estava totalmente perdida nos seus pensamentos, ela comparou Jair Bolsonaro a um câncer. Ela não disse câncer, mas comparou Bolsonaro a um câncer que devia ser extirpado. E ainda por cima quis fazer uma citação de Victor Hugo, autor de Les Misérables, para tecer loas à punição exemplar, que é uma coisa da Idade Média. Ela falou, como dizia Victor Hugo, isso serve de exemplo. Eu não sei se ele diz essa frase em Les Misérables, mas a punição exemplar que Victor Hugo faz em Os Miseráveis é para criticar o sistema jurisdicional francês. Um sistema formado por homens ricos, enquanto o povo morria de fome. E qualquer semelhança com o fato de um povo que vive de bolsa, em que mais de 50% não tem casa para morar, e um juiz do Supremo compra à vista, ou seja, seus familiares compram à vista uma mansão de 750 metros quadrados a 12 milhões de reais sem financiamento, seria mera coincidência se a Carmen Lúcia não tivesse trazido essa citação sem nexo no seu aparte ao voto do ministro Cristiano Zanin Martins. Ou seja, é tudo muito bizarro, e foi bizarro também, eu finalizo aqui, o fato de o Alexandre de Moraes já ter iniciado a dosimetria da pena ontem. Por que ontem? Ontem foi 11 de setembro. 11 de setembro, faz 24 anos que as Torres Gêmeas foram derrubadas por terroristas islâmicos em Nova York, em 2001. 11 de setembro, o Alexandre de Moraes ele é cheio desses recados, como a multa por litigância de má-fé ao PL, no valor de 22 milhões, já que o número do partido é 22. Então ele escolhe fazer a dosimetria já no dia 11 de setembro como um claro recado, uma brincadeira macabra, um sarcasmo, um abjeto ao Donald Trump.
que é amigo do Jair Bolsonaro e tem criticado a conduta do STF. Então é uma mensagem tipo, esse é o 11 de setembro que eu provoco no Donald Trump. Mas essa ideia é tão esdrúxula que ele acaba ofendendo todo o povo americano. Porque nós temos 19 terroristas israelenses, especialmente no momento em que o Brasil apoia terroristas do Hamas, que mataram 2.977 pessoas civis honestos com os ataques às Torres Gêmeas. E o que é pior, depois, e fazendo troça, e fazendo piada do voto de um colega que é o primeiro judeu brasileiro a ocupar a corte. Quando você pega tudo isso, Pablo Neto, sinceramente... Você vai mandar ou fazer o quê? Não, mas quando você pega tudo isso que você explicou com perfeição, não se trata de casualidade, não. Exato. Agreguemos mais uma. O dia em que Maria Corina Machado foi decretada inelegível, foi o mesmo dia que o Bolsonaro foi decretado inelegível aqui. Isso mesmo. Pode ser casualidade? Pode. Mas as casualidades, às vezes, não se encaixam tão fácil.